O fantasma preguiçoso. No começo ninguém levou a sério. Talvez porque eu mesmo não parecesse me levar muito a sério. O primeiro vídeo apareceu numa terça-feira à noite. Iluminação ruim, câmera tremendo. Aquele estilo caseiro que faz qualquer coisa parecer mais real ou mais ridícula. Às vezes, as duas ao mesmo tempo. Eu estava sentado no chão do quarto, moletom amarrotado, cabelo bagunçado, olhando para o celular com um cansaço meio engraçado, meio estranho. Atrás de mim, dava para ver um quarto normal, cama desarrumada, livros no chão, caneca em cima da cômoda, uma cadeira com roupas acumuladas. Respirei fundo. Eu acho que minha casa está assombrada. Mas, sinceramente, pelo fantasma mais preguiçoso do mundo. Fiz uma pausa curta, como se esperasse que alguém discordasse. Porque ele não faz nada direito. No vídeo seguinte, mostrei uma colher que havia aparecido no banheiro. Ontem ela estava na cozinha. Hoje amanheceu aqui. O problema é que esse espírito não quer me matar. Não quer me expulsar. Não quer mandar mensagem do além. Ele só muda uma coisa de lugar por dia. Uma coisa. A internet adorou. Nos comentários, a galera entrou na piada. Seu fantasma tem burnout. Não é entidade, é terceirizado. Até o espírito tá sem energia, hein? Olha lá, esse fantasma sou eu. Eu embarquei. Passei a gravar episódios curtos. Quase como um mini documentário involuntário sobre a convivência com uma assombração incompetente. Num dia, uma escova de dentes aparecia na pia da cozinha. No outro, uma meia surgia dentro da geladeira. Depois, um controle remoto era encontrado no armário do banheiro. Nada agressivo. Nada cinematográfico. Nada de portas batendo. Vultos no corredor. Ou vozes demoníacas. Só pequenas mudanças sem propósito. Só deslocamentos mínimos. Só o suficiente para parecer absurdo e familiar. Eu falava com a câmera como se relatasse a rotina de alguém vivendo com um colega de apartamento particularmente inútil. Ele não derruba a casa, não quebra espelho, não escreve "saia daqui" na parede. Só tira meu resto de energia de um jeito muito passivo-agressivo. As pessoas começaram a acompanhar. O caso ficou conhecido como o fantasma preguiçoso. Alguns assistiam pelo humor, outros porque achavam que havia algo estranho de verdade. Outros porque eu tinha um jeito sincero de falar. Uma ironia cansada que parecia muito atual. Eu não era exatamente carismático no sentido tradicional. Não sorria demais. Não performava sustos exagerados. Não gritava, mas tinha presença. Parecia sempre à beira de dizer alguma coisa importante. E então desviava com uma piada.
Com o passar das semanas, os vídeos mudaram um pouco, sem que ninguém percebesse de imediato. O tom foi ficando mais silencioso. Ainda havia humor, claro. Eu ainda mostrava objetos em alguns lugares improváveis. Ainda dava nome para o fantasma. Chamava às vezes de Clóvis, às vezes de seu Álvaro, às vezes de a assombração de baixa performance. Mas o quarto foi mudando. No começo, era bagunçado como o quarto de qualquer pessoa. Depois, ficou pesado. A louça começou a se acumular. A pilha de roupa cresceu. As cortinas permaneciam fechadas, mesmo durante o dia. A cama já não parecia desarrumada por uso, e sim por permanência. Comecei a gravar sentado nela com mais frequência, ou deitado, ou falando baixo demais. Num vídeo particularmente estranho, mostrei um prato velho em cima da escrivaninha. Eu sei que vocês vão dizer: Lucas, isso não foi o fantasma. Foi você que não lavou. E eu queria muito poder discordar com convicção. Mas a questão é que ele faz isso comigo. Ele não só mexe nas coisas, ele deixa tudo mais pesado. Na legenda, escrevi: alguém mais sente que tem dias que o ar pesa? Os comentários ainda riam, mas alguns começaram a mudar. Você tá bem? Isso deixou de parecer só uma piada. Amigo, de verdade, tá tudo certo? E eu respondia com o mesmo humor torto de sempre. Tá tudo ótimo, gente. Tirando o fato de eu dividir o apartamento com um espírito que me faz olhar para uma caneca suja por 3 horas sem conseguir lavar. A frase viralizou. Muita gente compartilhou rindo. Muita gente compartilhou dizendo: não sei explicar, mas isso me descreveu. Foi aí que a brincadeira começou a ficar mais funda. Passei a entrevistar testemunhas. A síndica do prédio aparecia dizendo que nunca viu nada paranormal, mas achava aquele menino quieto demais. Uma amiga antiga dizia que eu sempre fui engraçado, mas antes o engraçado dele tinha mais barulho. Minha mãe, em tela, reclamava que eu sumia, demorava para responder. Eu vivia dizendo que estava cansado. Ele fala como se tivesse corrido uma maratona, mas quando eu pergunto o que ele fez no dia, ele responde nada. Eu ria na hora, mas depois que a chamada caía, o silêncio no quarto voltava e ele doía diferente. No dia seguinte, coloquei a câmera na mesa da cozinha. Não ia ter piada, não ia ter edição. Só o relógio, a luz mudando e eu tentando entender por que levantar parecia escalar uma montanha. A gravação era acelerada. Horas passavam. A luz da manhã virava tarde. A tarde virava noite. Eu aparecia algumas vezes no quadro. Pegava água, sentava, olhava para a pia, abria a geladeira, fechava, sentava de novo. Ficava parado. Ia pro quarto, voltava,
Parava em frente a uma colher no chão. Ficava olhando. Não fazia nada. No fim, já de noite, sentei diante da câmera e disse: eu sei que parece ridículo. Uma colher. É só pegar a colher. Mas esse fantasma é especialista nisso. Ele não derruba o armário inteiro. Ele só coloca uma colher no chão e me convence de que levantar para pegar é escalar uma montanha. Pela primeira vez, quase ninguém riu. A sessão de comentários ficou estranha, pesada. Muita gente se reconheceu ali, de um jeito que não esperava encontrar num vídeo sobre assombração doméstica. Achei que era o único. Quando ele falou da caneca, eu gelei. Isso não parece um fantasma, parece outra coisa. Eu demorei 3 dias para postar de novo. Quando voltei, a câmera estava parada diante do corredor escuro do apartamento. Nenhum efeito especial, nenhuma trilha assustadora. Só o som da geladeira ao fundo e da minha respiração fora de quadro. A voz veio baixa. Vocês querem saber a verdade? Houve uma pausa longa. O fantasma não joga as coisas no chão. O fantasma não muda a escova de lugar. O fantasma não deixa a pia cheia. O fantasma sou eu. Sou eu tentando explicar o que não conseguia dizer com o nome certo. A câmera cortou. Não por edição, por vergonha, por medo de continuar falando e não conseguir parar. No vídeo seguinte, apareci sentado à mesa da cozinha, pela primeira vez com a janela aberta. A luz natural entrava com timidez, como se aquela casa também estivesse desacostumada com o dia. Eu estava sem piada pronta, sem personagem, sem edição engraçadinha, só eu. Eu comecei essa série porque era mais fácil falar de um fantasma do que falar de mim. Olhei para as minhas mãos antes de continuar. Se eu dissesse que levantar da cama parecia impossível, iam me chamar de preguiçoso. Se eu dissesse que responder mensagem me esgotava, iam achar exagero. Se eu dissesse que tomar banho, lavar um prato, trocar a roupa de cama, sair para comprar pão, tudo isso, às vezes, parecia grande demais. Iam perguntar: mas cansado de quê? Dei um sorriso de lado, um sorriso triste. Então, eu inventei um fantasma. Um fantasma que move uma coisa por dia. Um fantasma que deixa tudo no quase. Um fantasma que não destrói sua vida de uma vez. Ele só vai deixando tudo um pouco mais difícil, um pouco mais pesado, um pouco mais sem cor. A voz falhou pela primeira vez. E o nome disso não era assombração, era depressão. Não tinha música de fundo, não houve manipulação, só o silêncio, o bastante para doer. Eu contei
que fazia meses que vivia daquele jeito, que no começo chamava de cansaço, depois de fase ruim, depois de bloqueio, depois de fraqueza, até perceber que estava desaparecendo dentro da própria casa. A série começou como piada, mas virou linguagem, porque de algum jeito, chamar de fantasma permitia mostrar a sensação exata de ter alguma coisa invisível te acompanhando o tempo inteiro, movendo o mundo milímetro para longe do lugar onde você consegue alcançá-lo. O fantasma fazia sentido, porque eu sentia que tinha alguém dentro da minha rotina sabotando tudo, e ao mesmo tempo, esse alguém era eu. Só que um eu sem força, um eu que já não conseguia se salvar com bronca, calendário, lista de tarefas ou vergonha. Na reta final do vídeo, disse algo que fez muita gente chorar. O pior da depressão, pelo menos para mim, não foi a tristeza, foi a lentidão. Foi ver a vida acontecendo a 1 metro de distância e ainda assim não conseguir encostar nela. Foi olhar para uma cama desarrumada, um copo na mesa, uma mensagem não respondida e sentir que tudo isso tinha peso demais, como se o mundo tivesse aumentando secretamente de tamanho e só eu não tivesse sido avisado. Depois respirei fundo e completei. Mas eu tô gravando isso porque ontem eu fui ao psiquiatra e hoje marquei terapia. E porque hoje minha mãe veio aqui e me ajudou a abrir a janela. E porque eu contei para uma amiga. E porque eu não quero mais chamar isso de fantasma só para parecer mais fácil de assistir. A internet respondeu de um jeito que eu não esperava. O vídeo deixou de ser o caso do fantasma preguiçoso e virou outra coisa. Virou conversa, virou espelho, virou ponte. Gente de todas as idades começaram a comentar histórias parecidas. Pessoas que nunca tinham encontrado palavras para o próprio esgotamento passaram a usar a metáfora dele. Meu fantasma deixou a roupa na cadeira. O meu me fez olhar pro banho como se fosse guerra. Achei que eu era só preguiçosa. Obrigado por dar nome ao que eu senti. Eu vi tudo com calma, não por ego, mas por alívio. Pela primeira vez, não estava sozinha no meu quarto. Algumas noites depois, postei um último vídeo da série. A câmera mostrava a cozinha. Só que agora havia menos prato acumulado. A pia estava limpa e a luz entrava. A câmera mostrava a mesma cozinha. Só que agora havia menos pratos acumulados. A pia estava limpa, a janela aberta. Uma planta pequena perto da luz. Ainda não era um apartamento impecável. Ainda não era uma transformação de cinema. Mas já não era abandono. Apareci segurando uma caneca. O fantasma ainda aparece às vezes. Só que agora eu sei que não preciso enfrentar ele sozinho. Ergui a caneca como quem faz um brinde discreto a quem entendeu. E se você também tem um fantasma desses, talvez esteja na hora de parar de chamar de preguiça. Na descrição, deixei só uma frase. Nem todo fantasma quer te assustar. Alguns só querem te convencer de que você não consegue viver. Não acredite neles.
E foi assim que um menino que fingiu ser assombrado por um fantasma preguiçoso acabou fazendo mais gente respirar um pouco melhor. Não foi porque curou alguém, não foi porque resolveu tudo, mas porque, às vezes, a coisa mais corajosa que alguém pode fazer na internet não é parecer forte. É encontrar uma imagem simples o bastante para dizer: isso tem nome, isso dói, e você não é ridículo por sentir. A terapia não foi mágica. Foi encontro marcado toda semana. Foi choro sem aviso. Foi silêncio que não precisava ser preenchido. Foi o psiquiatra ajustando dose. Não como um conserto, mas como um apoio. Foi a minha mãe aprender a não dizer "você tem que agir" e começar a dizer "eu tô aqui enquanto você não consegue". A depressão não foi embora de um dia para o outro. Ela só perdeu o disfarce. Parou de ser fantasma. Virou sintoma. E sintoma se trata, se acolhe, se acompanha. Não se esconde atrás de piada. Os dias ruins ainda voltam. Às vezes a cama pesa. Às vezes a caneca fica na mesa por 2 dias. Às vezes, o "não tô bem" sai antes de eu conseguir formular. Mas agora eu sei. Não é preguiça, não é falha, não é fraqueza. É um corpo pedindo trégua. Comecei a gravar de novo. Não sobre fantasmas, sobre minha rotina. Sobre como abrir a janela leva 30 segundos. Sobre como responder obrigado é mais difícil do que parece. Sobre como pedir ajuda não é derrota, é estratégia. As pessoas continuaram comentando, mas agora não era mais para rir, era para validar. Eu também não consegui hoje. Tô marcando meu primeiro atendimento. Obrigada por não fingir que tá tudo bem. Eu li cada um, não como um criador de conteúdo, mas como um sobrevivente, como alguém que finalmente entendeu que o humor não era escudo, era ponte, e ponte serve para atravessar, não para esconder o abismo. Num dia de chuva, minha mãe veio com um bolo. Não falou de depressão, falou da infância, de quando eu era pequena e achava que chuva era sinal de que o céu estava chorando junto. Ela sorriu. Às vezes, o céu só precisa lavar a poeira para a gente ver a luz de novo. Eu não chorei na hora, chorei depois. Mas não foi de dor, foi um reconhecimento de quem finalmente parou de lutar contra a própria sombra. A internet ainda tenta rotular tudo: superação, milagre, antes e depois. Mas não existe depois quando se trata de saúde mental. Existe agora. Existe hoje eu abri a janela. Existe hoje eu tomei o meu remédio. Existe hoje eu não me culpei por estar cansado. E isso já é vitória. Não de quem venceu, mas de quem decidiu parar de correr de si mesmo. E se você está ouvindo isso e sente que tem um fantasma na sua casa, não tente expulsá-lo sozinho. Chame alguém, abra a porta, deixe a luz entrar. Eu não vou mentir e dizer que o fantasma sumiu. Ele não sumiu. Ele só virou parte da mobília. Às vezes, ele empurra uma cadeira. Às vezes, ele esconde a chave do armário. Às vezes, ele só fica sentado na beira da cama, olhando para o chão, esperando eu perguntar: "Você quer conversar?"
E eu pergunto, não com medo, com respeito, porque descobri que a depressão não é inimiga, é mensageira. E mensageiro não se mata, se escuta. Eu aprendi a diferença entre preguiça e esgotamento. Preguiça é escolha, esgotamento é dívida. E dívida não se paga com bronca, se renegocia, se cuida, se acompanha. Hoje eu gravo menos, vivo mais. Não foi porque a dor acabou, mas porque ela parou de ser segredo. E segredo é o que alimenta o fantasma. Quando eu olho para o quarto agora, não vejo bagunça, vejo história. Vejo dias em que levantei, dias em que não levantei, dias em que só consegui respirar e dias em que consegui rir de verdade, não de alívio, de presença. A internet ainda compartilha o vídeo antigo, o do fantasma preguiçoso, e eu deixo, não por nostalgia, mas por memória, porque aquele vídeo foi a primeira vez que eu parei de fingir que estava bem, e parou de ser piada quando virou verdade. Tem gente que me escreve: obrigado por me fazer entender o meu irmão. Obrigado por me fazer marcar terapia. Obrigado por não me dizer que era só falta de força de vontade. E eu sempre respondo a mesma coisa. Não foi força, foi nome. E nome dá poder. A depressão não me fez fraco, me fez atento. Me ensinou que pedir ajuda não é derrota. É inteligência emocional. Me ensinou que o silêncio não é paz. Às vezes é armadilha. Me ensinou que o humor é escudo, mas honestidade é chave. E chave abre porta. E porta deixa entrar luz. E luz não cura tudo, mas mostra o caminho. Eu não sei se essa história vai salvar alguém. Também não acho que salve. Mas talvez, só talvez ela faça alguém parar de se culpar por um dia. Talvez faça alguém ligar para um amigo. Talvez faça alguém digitar "preciso de ajuda" no campo de busca. Talvez faça alguém olhar para o teto e dizer: não é preguiça, é cansaço. E cansaço descansa. Eu não volto mais para o quarto como vítima. Volto como morador. De quem aprendeu que a casa não é perfeita, mas é minha. De quem sabe que o fantasma não some, só muda de forma. E de forma em forma, a gente aprende a dançar com o peso. E para você que está ouvindo isso e sente que tem um fantasma na sua casa, não tente expulsá-lo sozinho. Chame alguém, abra a janela, deixe a luz entrar. E se um dia você encontrar uma colher no chão, não se culpe por não levantar na hora. Só respira, espera. E quando conseguir, pega. Não porque é fácil, mas porque é seu. A vida não volta a ser como era. Ela vira outra coisa. Mais lenta, mais real, mais humana. E talvez seja isso que a gente precisava. Não de quem venceu a escuridão, mas de quem aprendeu a acender a luz, mesmo com as mãos tremendo. Eu não sei onde o fantasma está agora, mas eu sei onde eu tô. Aqui, respirando, falando, vivendo. Não apesar da dor, mas com ela. E se um dia você sentir que o mundo pesou demais,
Não finja que é leve. Senta, respira e lembra: ninguém carrega o céu sozinho, mas todo mundo pode dividir o peso. Nem todo fantasma quer te assustar. Alguns só querem te lembrar que você não precisa carregar tudo sozinho.